Olá, boa tarde, Pereira, amigos ligados no Jornal do Meio-Dia. Estou chegando ao lado do senador por Santa Catarina, Dalírio José Beber, natural de Massaranduba, mas mora há 48 anos em Blumenau, uma participação ativa na política da nossa região e do nosso estado catarinense. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre José. Digamos, é um prazer muito grande estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre essa nova responsabilidade que assumi a partir do falecimento do nosso grande líder político em Santa Catarina, que foi Luiz Henrique da Silveira. O senhor do PSDB era suplente de Luiz Henrique do PMDB e com o falecimento em 10 de maio do senador, que, até para título de curiosidade, era de Blumenau, nascido, Luiz Henrique, nascido em Blumenau, criado no bairro Ponta Aguda, mas que teve aí, é claro, a sua sede como cidade, como Joinville. Mas, enfim, o senhor suplente assumiu essa postura, evidentemente, numa situação muito complicada, não tendo experiência no Legislativo e teve o Congresso Nacional e tem à frente esse compromisso. Como é que está sendo esse desafio, senador? Não resta dúvida de que é um compromisso de grande responsabilidade, especialmente porque assumimos o Senado Federal num momento difícil da política brasileira e, sobretudo, por estarmos dando continuidade a um mandato que fora ocupado e conquistado numa parceria com diversos partidos, inclusive o PSDB, que foi o Luiz Henrique da Silveira. Diante dessa situação toda, digamos, especialmente em função dessa morte repentina, né, que nos ceifou, digamos, a vida de Luiz Henrique, tudo isso, digamos, é um peso a mais que cada um de nós tem. Mas, infelizmente, isto aconteceu e nós temos que dar continuidade às ações representando o Estado de Santa Catarina e, sobretudo, digamos, tentando fazer um trabalho que seja uma contribuição para melhorar a vida dos catarinenses e dos brasileiros. Essa é a missão de um senador federal. Sendo suplente de Luiz Henrique, evidentemente que o titular tinha os seus projetos, enfim, aquilo que ele pretendia colocar em prática. E o suplente do senador Luiz Henrique da Silveira, Dalírio Beber, que já colocou em prática, ou que tem de intenção de tocar à frente? Não tem dúvida que a nossa convivência com o próprio Luiz Henrique da Silveira, ela remonta há muito tempo, ou seja, nós trabalhamos em nível de defesa do municipalismo brasileiro em vários momentos ao longo da história da nossa participação política. E, com certeza, digamos, estou dando continuidade a inúmeras ações que o Luiz Henrique, enquanto líder político, empreendeu em nosso estado e, sobretudo, encaminhou nesses primeiros 4 anos do mandato que ele cumpriu lá no Senado Federal. E espero, efetivamente, consolidar, digamos, essa minha ação política, fazendo com que nós possamos dar respostas a várias questões que são de interesse dos municípios brasileiros, até porque conhecemos a situação que vivem as administrações municipais, que têm a cada ano constatado uma redução forte na sua arrecadação, na sua participação do bolo tributário, e, no entanto, têm assumido de forma gradativa e constante atribuições, ou seja, responsabilidades. Hoje, nós vemos as administrações de todos os municípios brasileiros, são mais de 5.000, em situações de dificuldade absoluta, para atenderem às demandas que os seus respectivos munícipes apresentam no dia a dia em função de dificuldades em todos os campos. Os municípios brasileiros, em 1988, tinham a pretensão de ter no mínimo 20% do bolo tributário. De lá para cá, digamos, essa participação em percentual caiu a ponto de chegarmos a 12%, 13%. Isso são recursos que faltam exatamente para atender aquelas demandas que hoje não estão sendo supridas adequadamente. E de que forma mudar essa posição? Uma reforma tributária, ou seja, que haja por parte do Congresso, mas também por parte do Executivo, ou seja, do Poder Central, esse interesse de fazer com que haja essa vontade. Que aconteça, que a vontade, ou seja, se não houver vontade. Hoje, digamos, o governo federal tem maioria absoluta no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Então, é preciso que haja também disposição por parte do governo federal de fazer uma revisão do Pacto Federativo, proporcionando aos municípios e aos estados uma participação mais significativa no bolo tributário, exatamente para poderem atender a essas expectativas de cada comunidade. Bom, até maio do ano passado, o senhor estava acompanhando pelo lado de fora. Hoje o senhor faz parte do Congresso Nacional. E aí eu lhe falo o seguinte, eu falo costumeiramente aqui que se fala, que se coloca, que tem que se fazer uma reforma tributária, que o senhor acaba de recitar, tem que fazer uma reforma no Código Penal. E o que o Senado tem feito para se discute isso lá? Não, se discute, com certeza. Se discute, mas tem vontade de fazer, como o senhor falou, tem o governo federal também? Existem os que têm disposição de fazer com que estas reformas aconteçam mais rapidamente e os que também retardam, ou seja, é preciso que se forme uma consciência nacional e essa consciência nacional, ela penetre, digamos, tanto no Executivo quanto no Legislativo, tendo essa sensibilidade de perceber de que é necessário dar mais urgência ao acabamento destas leis
para permitir de que nós tenhamos soluções no curto prazo. Ou seja, trocando em miúdos, o povo tem que pressionar. Não tem dúvida, não tem dúvida. Lá é uma caixa de ressonância de quem? Da sociedade. Os eleitos são eleitos por 4 anos e os que o elegeram, os que estão lá, devem efetivamente fazer pressão sobre os seus eleitos no sentido de fazer com que estas medidas aconteçam rapidamente. No entanto, eu quero crer de que se o executivo, que tem uma visão macro, que tem números, que dispõe de números sobre a realidade do país, é que tem que sinalizar e se colocar à frente para fazer acontecer. Basta nós olharmos o que aconteceu em 1993, 94, 95 e até 2002, quando estava lá o Itamar Franco e quando estava lá o Fernando Henrique Cardoso. Aconteceram inúmeras reformas que fizeram com que o Brasil pudesse dar um salto de qualidade considerável. Infelizmente, nós descontinuamos e perdemos um tempo enorme. Bom, nosso tempo já está correndo aí e, evidentemente, já estamos quase que chegando ao final da nossa entrevista. Mas eu quero fazer a indagação. O senhor, como senador, há menos de um ano, como é que está vivendo essa situação toda constrangedora que envolve o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, e envolve também o presidente do Senado, o qual o senhor faz parte, o Renan Calheiros? Na verdade, digamos, nós não podemos mentir, digamos, para a sociedade brasileira. E nós vivemos um processo eleitoral em 2014 onde prevaleceu, digamos, a mentira. Hoje, a indignação da população é muito mais em função de todo este quadro que a classe política própria criou. Por isso, digamos, existe esse constrangimento, mas a gente espera que com as ações que estão sendo empreendidas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pela própria classe política que deseja alteração, que deseja mudanças, que isso de fato, digamos, nós faça com que a partir de 2016 nós possamos ter mudanças concretas, sinalizando de forma clara, digamos, para a população de que tudo o que aconteceu nos serviu de lição. Tiramos da experiência vivida negativa, nós possamos construir coisas positivas para o futuro. Senador Dalírio José Beber, eu agradeço a participação aqui na RIC TV Record. Penso que seja a primeira entrevista que o senhor dá numa TV regional, qual faz parte da sua região, enfim. A gente agradece a sua participação mais uma vez e desejo um bom ano. Quero, digamos, aproveitar para agradecer, digamos, a oportunidade e desejar a todos os blumenauenses e a todos aqueles que estão nos assistindo, que nós tenhamos, apesar desse quadro de dificuldades, um bom ano de 2016 e que possamos, ao finalizá-lo, dizer sim, valeu a pena o esforço daqueles que, de forma séria, se conduziram para fazer com que a vida das pessoas melhore. Ok, obrigado pela participação mais uma vez. Conversei com o senador por Santa Catarina, Dalírio Beber, aqui na RIC TV Record. Volto com você, Alexandre Pereira.